Olá pessoal, sou Ana Kelly, dando continuidade à nossa disciplina de Segurança, Meio Ambiente e Saúde do curso Técnico em Rede de Computadores. A aula de hoje é a aula 2, que ela se trata de riscos ambientais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos ambientais. O que seriam esses riscos ambientais? Então riscos ambientais são considerados como riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Então se atentem a essas cores, né? O físico verde, o ergonômico, o químico vermelho, o biológico marrom, o ergonômico amarelo e o de acidentes azul. Então, o que seriam esses riscos? Então, o risco físico, eles são aqueles gerados por máquinas e condições físicas características do local de trabalho, que podem causar danos à saúde do trabalhador. Então, exemplos são relacionados às condições físicas. Então, ruído é um exemplo de risco físico, né? Então, você está no ambiente de trabalho, se tem muito barulho, você está sujeito a sofrer um risco físico. A vibração, também ele é um risco físico, né? Temperaturas extremas, frio, calor, então você está num ambiente de trabalho onde é muito quente, fornos, caldeiras, ou muito frio, a questão de frigoríficos, as pessoas que trabalham nesses locais estão sujeitas a riscos físicos. Pressões anormais, hipobárica, que é quando o homem está sujeito a uma pressão menor do que a pressão atmosférica. Em altitudes elevadas, causa coceira na pele, dores musculares, vômitos, hemorragia no ouvido, ruptura do tímpano. Ou o contrário, que é a pressão hiperbárica, que é quando o homem fica sujeito a pressões maiores do que a atmosfera. Por exemplo, mergulho. Então, tudo isso são riscos físicos, tá? Os riscos químicos, que é da corzinha vermelha, são aqueles representados por substâncias químicas. Tanto faz se é na fase sólida como líquida ou gasosa. Então, se um funcionário estiver sujeito, num ambiente sujeito a um risco químico, é quando ele está inalando algum produto químico, tanto na forma líquida como sólida ou gasosa. Tá? Então, na forma líquida, ele adquire experimentando, né, colocando a boca em alguns equipamentos. A forma sólida, às vezes penetra pela pele, quando não se utiliza luva. E na forma gasosa, quando você respira aquele produto. Então, pode penetrar no organismo, tanto por inalação, como pela absorção na pele, como pela digestão. Então, isso aí são riscos químicos. Os riscos biológicos são aqueles causados por micro-organismos, como as bactérias, os fungos, os vírus e etc. Né? Aí, dependendo do tipo de micro-organismo, é que vem a consequência. Vírus e bactérias causam doenças infecto-contagiosas. Pode ser hepatite, pode ser tétano, né? Fungos pode causar doenças na pele, parasitas, doenças também cutâneas na pele. Então, dependendo do local que você trabalha, as pessoas da área da saúde, elas estão sujeitas a riscos biológicos, né? Se elas não utilizarem os equipamentos adequados. Os riscos ergonômicos, eles estão ligados também a fatores externos como a internos, né? Do ambiente como emocional. Então, por exemplo, um local de trabalho inadequado, né? Que o funcionário não tenha uma cadeira adequada, uma bancada adequada, isso aí é um risco ergonômico. Levantamento e transporte de peso sem equipamentos auxiliares, postura inadequada. Então, isso são exemplos de riscos ergonômicos. Essa tabelinha mostra o risco ergonômico e as consequências, né? Ritmos excessivos, repetição de atividades, isso traz cansaço, traz dores musculares, traz fraquezas, né? Traz taquicardia. Então, dependendo do risco, tem as suas consequências, tá? E, por fim, os riscos mecânicos ou de acidentes. São os riscos que são ocorridos em relação a acidentes no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, a falta de iluminação, uma probabilidade de incêndio, uma explosão. Então, aí a tabelazinha mostra o risco mecânico e as consequências. Ligações elétricas deficientes pode causar curto-circuito, ferramentas defeituosas pode causar acidentes com até perda de membros. Então, são riscos que a pessoa pode estar sujeita a sofrer no ambiente de trabalho. Então, em virtude desses riscos, se faz um mapeamento de riscos, que é o quê? Mapear o local, quais riscos
um funcionário está sujeito a sofrer naquele local. Então, é identificar os riscos. É o levantamento dos locais de trabalho apontando os riscos que são sentidos e observados. Então, quais são os benefícios que esse mapeamento traz para a instituição? Para a instituição, ele informa os riscos aos quais o trabalhador está exposto, né? E para os trabalhadores, eles têm conhecimento desses riscos e conscientiza os mesmos quanto aos usos dos equipamentos corretos. Então, como é que se faz esse mapeamento de riscos? Então, veja aí na tabela, né, tem umas bolinhas. Então, tem uma bolinha que é considerada como número 1, que é pequena, uma bolinha que é considerada como número 2, que é média, e uma bolinha considerada como número 4, que é grande. Então, se faz o desenho da bolinha se dizendo se o risco é pequeno, médio ou grande. E se coloca na cor do risco. Então, uma bolinha pequena marrom está dizendo que é um risco biológico leve. Uma bolinha grande marrom está dizendo que é um risco biológico grande. E assim para todos os riscos. Vermelho quer dizer que é risco químico. Se for uma bolinha média, é porque é um risco químico médio. Verde é risco físico. Amarelo, o que vocês acham? É o risco ergonômico. E azul é o risco de acidentes. Então, essa tabela ela mostra um resumo dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes, as cores, os exemplos de riscos que as pessoas, os funcionários, podem estar sujeitos a sofrer, tá? E aí essa figura ela mostra o mapeamento do risco, como é que é feito. Então, é feito o desenho dos setores da empresa e os riscos que os funcionários estão sujeitos a sofrer. Então, por exemplo, na linha de montagem, né, tem um grande azul, quer dizer que os funcionários estão sujeitos a sofrer riscos de acidentes grandes. Vermelho quer dizer químico, a bolinha também é grande, então os funcionários estão sujeitos a sofrer riscos químicos grandes e assim sucessivamente, tá? Então, para que esses riscos eles sejam minimizados, prevenidos ou até mesmo eliminados, existem os equipamentos de proteção coletiva e existem os equipamentos de proteção individual. Então, o que seriam os equipamentos de proteção coletiva? É toda medida ou dispositivo, sinal ou imagem, som, instrumento, qualquer equipamento que seja para proteger uma ou mais pessoas. Então, a limpeza e a organização dos locais é considerado equipamento de proteção coletiva. Sistema de exaustão no ambiente de trabalho de poluição é um exemplo de equipamento de proteção coletiva. Isolamento ou afastamento de máquinas é outro exemplo, tá? Colocação de aterramento elétrico, proteção nas escadas, corrimão, faixas antiderrapante, instalação de adesivos, alarmes, sensores em máquinas, tudo isso são exemplos de proteção coletiva, que é para proteger toda a coletividade. E os equipamentos de proteção individual são os dispositivos que são usados somente por uma pessoa, para proteger ela daquele risco. Então, quais são os equipamentos de proteção individual? Os exemplos. Então, nós temos na cabeça, que são os olhos, tem equipamentos para os olhos, para a face, para o ouvido, para o nariz. Tem nos membros superiores equipamentos para as mãos, para os braços, para os antebraços, para os dedos. E tem também equipamentos para os membros inferiores, para as pernas e para os pés. E para o tronco, para o corpo todo. Então, exemplos de equipamentos na cabeça. Tem-se o capacete e tem o capuz. Então, o capacete ele é usado, né, para os objetos que caem e o capuz para proteger o pescoço, o crânio e o pescoço. Tem-se os equipamentos para os olhos, que são os óculos de segurança, protetor facial, máscara de solda. Então, é de suma importância se usar óculos para respingos de algum produto químico. Proteções também contra os olhos serve também para proteger a radiação ultravioleta, a radiação infravermelho, impactos de partículas volantes. Então é muito importante. Um óculos, que é uma coisa tão simples, ele protege muita coisa. Tem os equipamentos de proteção aditiva, que são os protetores auriculares. Então, dependendo da quantidade de ruído, né, dependendo do barulho, da intensidade, se usa os protetores circoauricular, que coloca aqueles maiorzinhos, né, que protege o ouvido todo, aqueles que você insere no ouvido, inserção para proteção, e o semi-auricular, que ele é um pouquinho maior do que o que você insere dentro do ouvido. Tem também os equipamentos para o nariz, para máscara de gás,
Tem os respirador purificador de ar, que é aquele que filtra o ar. Então, você entrando num estabelecimento que tenha muito produto químico, que tenha muito gás, você não vai inalar, porque esse ar ele vai ser filtrado. Tá? Tem os respirador de adução de ar, que é aquele que usa o cilindro de oxigênio. Então, ele não filtra o ar. Você só vai usar o oxigênio do cilindro, mas também quando acabar você fica sem oxigênio. E tem um respirador de fuga, que é aquela máscara mais simples, né, para proteger o nariz. A proteção dos membros superiores tem-se luva, tem-se creme para protetor, né, mangas para proteger o braço, braçadeiras, dedeiras para proteger o dedo. Então tudo depende da atividade profissional. Tá? As luvas elas podem ser de borracha, que para as pessoas que trabalham com eletricidade, então é para proteção contra choques. Tem de PVC, que é atividades com agentes químicos, tá? Para assentar também tijolos, tem com raspa de couro, que é contra arranhões, cortes. E essa cinza que é de fibras de aço, né? De nylons de aço, que é principalmente para quem trabalha em frigorífico, né? Para não cortar a mão. E a proteção para os membros inferiores tem os calçados, as botas, meia, perneira, né, que é para proteger as pernas, as calças, tudo isso é de suma importância. E para o corpo inteiro tem-se um macacão, conjunto, a vestimenta do corpo inteiro, vestimenta para frio, quem trabalha em frigorífico tem que ter essa vestimenta para frio para poder entrar nos freezers grandes, tá? E cintos de segurança, para quem trabalha em determinadas alturas, tem que usar o cinto de segurança, tá? Então, são exemplos de equipamentos de proteção coletivas e de equipamentos de proteção individual que ajudam a prevenir, a minimizar, a evitar e controlar os riscos que a pessoa venha a ter no ambiente de trabalho, tá bom? Então, obrigada. A aula 2 de hoje é isso.